21 de novembro de 2014. Cruzeiro vira sobre o Grêmio em Porto Alegre e pode ser campeão neste final de semana. Chapecoense consegue goleada incrível sobre o Fluminense no Maracanã e embola a briga contra o rebaixamento. Primeira partida da semi da Copa Sul-Americana entre Boca e River termina empatada em 0-0. Palmeiras embarca para Curitiba sem Valdívia, que passará por exames neste sábado para saber se tem condições de jogo. Corinthians recebe o Grêmio em duelo direto por uma vaga na Libertadores. Veja as últimas notícias do Timão antes do jogo. E ainda, cogitado em gigantes europeus, Messi quase foi parar no Arsenal. Quem garante é o treinador dos Gunners. E os preparativos para o clássico entre Santos e São Paulo no final de semana. Olá, boa noite. Chegou a sexta-feira e o Gazeta Esportiva está pegando fogo. Começamos falando dos jogos que fecharam a rodada nesta quinta. O Cruzeiro venceu o Grêmio em Porto Alegre e praticamente garantiu o tetracampeonato brasileiro. Depois de terminar o primeiro tempo em desvantagem no placar, a equipe mineira virou o jogo no segundo tempo e só por um verdadeiro milagre ou uma hecatombe, como diz o Celso Cardoso, não vai conquistar o segundo título consecutivo da competição. Uma simples vitória diante do Goiás no próximo domingo ou até mesmo uma derrota desde que o São Paulo não vença o Santos garante a festa do título. Já no Maracanã, a festa ficou por conta da Chapecoense, que goleou o Fluminense e deixou a equipe carioca mais longe de uma vaga na Libertadores. O resultado tirou a equipe de Santa Catarina da zona de rebaixamento. Veja os gols. No Maracanã, Bruno Silva acertou uma bomba da entrada da área para fazer 1-0 Chapecoense sobre o Fluminense. Camilo recebeu o cruzamento rasteiro da direita e ampliou a vantagem do time de Santa Catarina. Novo cruzamento da direita e desta vez foi Leandro quem empurrou para a rede com uma ajudinha de Diego Cavalieri. 3-0. E tem mais. Thiago Luiz rolou para Bruno Silva anotar o segundo dele na partida. O quarto da equipe de Chapecó. O golzinho de honra do Flu veio depois do chute de Carlinhos, que Rafael Lima mandou contra a própria meta. E ficou nisso, Fluminense 1, Chapecoense 4. Em Porto Alegre, Barcos levantou na área do Cruzeiro e na sequência da jogada, Riveiros abriu o marcador para o Grêmio. A virada do time celeste começou a ser construída com Ricardo Goulart, aproveitando o rebote do goleiro Marcelo Groi. E em contra-ataque, Mike tocou para Everton Ribeiro bater com força e dar números finais ao jogo. Grêmio 1, Cruzeiro 2. Celso Cardoso, boa noite. Alberto Helena Júnior, boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Alberto Helena Júnior. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. 2 resultados realmente significativos. Um deles surpreendente, Chapecoense, que já havia aprontado contra o Internacional, mas jogando em Santa Catarina, vencendo por 5-0. Fez 4-1 no Fluminense em pleno Maracanã. Resultado que deixa o Palmeiras em situação de alerta total, porque apenas 1 ponto separa o Palmeiras do primeiro time na zona do rebaixamento, que é o Curitiba, e tem confronto direto, inclusive, no final de semana. Sobre a vitória do Cruzeiro em Porto Alegre contra o Grêmio, vitória que já sela praticamente o título. O Cruzeiro está a 1 vitória de ser campeão brasileiro, coroando um belíssimo trabalho feito pelo Marcelo Oliveira. Boa noite. Boa noite. Rapaz, a língua está coçando para eu contar uma anedota que o João Saldanha, o grande João Saldanha, gostava de contar, ele que era gaúcho, com alma carioca, mas não posso, infelizmente. Mas diz muito sobre esse jogo, Grêmio e Cruzeiro. O Grêmio parecia que ia golear, né? Começou com tudo, partiu para cima. O Mineirinho lá ficou na moita, esperando a hora e tal. No segundo tempo, resolveu a questão. É um time que, se tirar o chapéu, que não é um grande elenco, não tem grandes astros, mas tem jogadores ótimos. Né? E é muito bem treinado taticamente
como psicologicamente por esse extraordinário Marcelo Oliveira. E o Fluminense, rapaz, para mim, era o maior candidato a disputar com o Cruzeiro o título. Sabe? Tem um meio de campo à frente, jogadores de altíssimo nível, o técnico é ótimo. Mas não sei o que acontece com esse Fluminense, rapaz, que ele não vai. Na hora H, ele acaba e ontem vacilando. Foi uma tragédia, porque não conseguiu jogar bola. O Chapecoense fez 3 gols de bola de contragolpe, mas no cômputo geral da partida, embora o Fluminense tivesse mais domínio da bola e dos espaços, ele não conseguiu criar absolutamente nada. Olha, foi a maior decepção que eu tive nesta temporada, esse Fluminense. Muito bem. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é, na câmera 3 do Pascoal, o Cruzeiro será campeão nesse fim de semana contra o Goiás? Sim ou não? O Pascoal diz que sim. Quero saber Celso Cardoso e Alberto Helena Júnior. Sim. Cruzeiro será campeão esse final de semana? Sim, eu vou, não só por conta da força do Cruzeiro, mas que o São Paulo, pensando na Copa Sul-Americana, deve escalar um time misto contra o Santos. O São Paulo vai desistir, então? Não é desistir, ele está focado, tem uma outra prioridade. A Copa Sul-Americana hoje é mais viável do que o Campeonato Brasileiro. Mas que você também acha que não vai dar São Paulo? Sim, mas é uma outra história. Eu acho que o Muricy está pouco importando. Ele tem que seguir aquilo que ele pensa que é certo. Vocês viram que o Celso Cardoso cortou o cabelo? Viram o novo visual dele? Tá muito bem, ó. Tá chique, tá fino. Obrigado. Aparou as arestas. Alberto Helena Júnior, o Cruzeiro vai ser campeão esse final de semana? Vai. Vai ser campeão esse final de semana? Vai ser meritoriamente, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bem, a gente quer saber a sua opinião, o resultado sai no final do programa de hoje. A derrota em casa foi um resultado ruim para o Grêmio na briga pela Libertadores. Nesse domingo, o tricolor gaúcho vem a São Paulo enfrentar o Corinthians, que também quer uma vaga na competição continental. Osmar Garrafa está acompanhando o treino do Timão nesta sexta-feira e nós vamos direto para o CT Joaquim Grava. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. Um beijo para você, um abraço ao Celso, ao Helena. Estamos aqui ao vivo do CT Dr. Joaquim Grava. Terminou neste exato momento, o Mano Menezes ainda está lá ao fundo, né? Daqui a pouco ele vem para a entrevista coletiva, mas terminou momentos atrás o último treinamento, aquele pronto, né? Porque amanhã é mais um trabalho de movimentação, um trabalho recreativo para o jogo contra o Grêmio. E o Mano vai conceder entrevista coletiva e confirmar o Corinthians que enfrenta o Grêmio domingo, 7h30 da noite, na Arena, aqui em Itaquera. E de acordo com essa movimentação, as notícias são ótimas para a torcida corintiana, Michele. O Guerreiro retornou da seleção peruana, é a principal novidade, né? Depois nós temos aí também como novidades o Anderson Martins, que está liberado, recuperado de uma lesão, treinou normalmente. E para surpresa de todos, o Fábio Santos, que era dúvida para o jogo, também participou normalmente da atividade. Além das voltas do Anderson Martins, do Fábio Santos e do Guerreiro, o Petros, que cumpriu suspensão, também está à disposição. E como você bem destacou no início, Michele, com a derrota do Grêmio ontem para o Cruzeiro, o Corinthians confortavelmente se instalou na terceira colocação no G4, com 63 pontos, tendo uma boa folga aí para as últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Corinthians pegando o Grêmio domingo, depois joga contra o Fluminense, a penúltima rodada do Campeonato Nacional, fora de casa, provavelmente no estádio do Maracanã, e encerra a sua participação, quem sabe já com a vaga garantida para a Copa Libertadores, contra o Criciúma na Arena. O Corinthians, que deve ser confirmado pelo técnico Mano Menezes, o Mano inclusive vem vindo por ali, ó, o Corinthians que deve ser confirmado pelo técnico Mano Menezes, que já vai para a entrevista coletiva, terá Cássio no gol, Fagner, Anderson Martins, Gil e Fábio Santos no meio-campo, Ralf, Elias, Petros e Renato Augusto, Guerreiro e Malcom. O Mano Menezes está seguindo para a sala, para até ali, o José vai só, se possível, ali mostrar uma imagem do técnico Mano Menezes seguindo para a entrevista coletiva, ó, está indo para a sala de entrevista coletiva o técnico do Corinthians, ao lado da Renata, que é assessora de imprensa. A gente já vai se posicionar na sala de imprensa e daqui a pouco a gente volta aqui do CT Dr. Joaquim Grava com mais informações e com a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, que começa daqui a pouquinho. Tá certo, Michele? Tá certo, Osmar Garrafa, muito obrigada. Daqui a pouquinho você volta. Excelente trabalho para você. Gazeta Esportivo direto do Coringão hoje, hein? Você não pode perder.
Copa Sul-Americana. Boca Juniors e River Plate empataram em 0-0 a primeira partida do confronto que vai decidir uma vaga na final da competição. O principal clássico do futebol argentino contou com apenas torcedores do Boca, que mais uma vez lotaram La Bombonera. Mais preocupados em não perder o jogo, as duas equipes decepcionaram. Com raríssimas chances de gols, o jogo se destacou pelo número excessivo de faltas e algumas confusões entre jogadores. O confronto de volta acontece na próxima quinta-feira, no Monumental de Nunes, somente com torcedores do River. Quem vencer, avança na competição. Um novo empate em 0-0 leva a decisão para os pênaltis. Empate com gols dá a vaga ao Boca. Bom, vi esse jogo ontem, foi um jogo que decepcionou, né? Teve muita briga, muita discussão entre os atletas, mas futebol que é bom, quase nada, para não dizer nada. Né? O Martínez, que jogou no Corinthians, inclusive, foi caçado em campo, deixou o campo machucado. Eu entendia que o River era tecnicamente superior ao time do Boca. E mas a rivalidade acaba equiparando as coisas, Alberto. Joguinho vagabundo. Não criaram nada, erraram muito. Fizeram aquela coisa do machocho, né? De querer brigar toda hora e tal. Uma besteirada, sabe? Que coisa de sul-americano. Olha aqui, se a América do Sul... Bom, eu falo América do Sul, mas estou exagerando, porque a Colômbia, por exemplo, está praticando futebol interessante, o Equador está melhorando. O próprio Chile. O Chile. Mas a Venezuela cresceu muito em relação ao que era. Mas o futebol aqui do Cone Sul, principalmente, Uruguai, Brasil e Argentina, é um futebol muito fraco. É só passado. Só pensa em não perder. O negócio é isso, é não perder. E aí não tem futebol, né? Tem essa porcaria que eles apresentam aí. Futebol internacional. Depois da pausa nos campeonatos para os últimos jogos de seleções na temporada, a bola volta a rolar nas partidas entre clubes na Europa. Mas, pelo menos na Inglaterra e na Espanha, o futebol ficou um pouco de lado e abriu espaço para as especulações de que Lionel Messi poderia deixar o Barcelona no final da temporada. Apesar da descontração, o clima não anda dos melhores no Barcelona. Neymar chegou atrasado ao treino desta quinta-feira, levou uma baita bronca e terá que pagar multa. Piqué tem se mostrado descontente com a reserva e não descarta a possibilidade de sair na próxima janela de transferências. E ainda repercute uma entrevista publicada na última terça-feira pelo jornal argentino Olé, na qual Lionel Messi indicou que pode deixar o clube catalão. O camisa 10 e capitão da seleção argentina não afirmou que deseja mudar de ares, mas disse que no futebol tudo pode acontecer, o que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha na Catalunha. O técnico Luiz Henrique tratou de minimizar a questão. Toda vez que ouvi o Léo, sempre escutei ele dizer que está feliz aqui no Barça e que não havia nenhum problema. É com essa informação que eu trabalho. Sobre as possíveis interpretações e especulações, eu não tenho interesse em contribuir com elas. Se alguém deve comentar, é o próprio interessado. Fico com a fala dele sobre estar muito feliz aqui e muito orgulhoso de defender o Barça. Essas são as declarações que me interessam. Falando em Lionel Messi, o técnico Arsène Wenger do Arsenal confirmou hoje que o clube inglês tentou contratar o craque argentino quando ele tinha 15 anos. I refused nothing. But Não escondo nada. Eu acho que no final das contas ele não estava tão interessado em transferir-se. Isso foi no período em que Fábregas veio, porque Messi e Fábregas jogavam juntos no mesmo time. E queríamos trazer Fábregas, Messi e Piqué. Vocês sabem que só conseguimos trazer Fábregas. Não foi uma negociação inteiramente perdida. No final das contas, o Messi só não veio porque ele estava muito confortável em Barcelona. E o Wenger, ele sempre foi, sabe, muito observador em relação à juventude. Eu me recordo que tive a oportunidade uma vez, quando repórter, acompanhando um treino do São Paulo, e para minha surpresa, lá estava ele observando alguns jogadores do São Paulo. Na ocasião, ele levou para o Arsenal o Edu do Corinthians, que tinha sido revelado há pouco tempo, e o Denilson depois. E ele sempre foi muito atento. Eu, obviamente... o Messi, ainda quando ele observou, assim como o Fábregas e o Piqué,
estava longe de ser uma realidade, mas mostra o feeling dele, a capacidade de enxergar um talento que possa dar fruto lá na frente. É verdade, e é um treinador que curte muito esse jogo bem jogado, de toque, sem envolvimento e tal. Ele se espelha muito no Barcelona, no Guardiola e tal, não tem o mesmo... acaba não tendo os mesmos resultados, né, o mesmo êxito, porque, entre outras coisas, exatamente porque investe muito em jogadores jovens. E ainda em preparação, e que, portanto, não dão o equilíbrio necessário para o seu time. Isso, rapidinho. E o Neymar, né? Quer dizer, não é Brasil. Tomou multa. Tomou multa. Mas só 15 minutos, hein? Não importa. Você teria muitas multas. Lá não tem essa história de passar a mão na cabeça, não. É o craque do time. Tem que cumprir a regra. Não tem nem concentração, porque os caras são profissionais. Então, que ele aprenda a ser profissional também lá no Barcelona. Muito bem, nós vamos voltar ao CT Joaquim Grava, onde o técnico Mano Menezes concede entrevista coletiva neste momento. É com você, Osmar Garrafa. É isso, Michele. Começou neste exato momento a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes. Vamos acompanhar a entrevista do técnico corintiano, respondendo a primeira resposta, falando sobre o jogo de amanhã. E vamos trabalhar muito para tentar construir mais uma vitória. Você conseguiu resultados importantes, sem contar com alguns jogadores de peso, né? Guerreiro, só para citar um exemplo, estava a serviço da seleção. Agora você vai ter esses jogadores à sua disposição. Eu sei que você não fala em escalação, mas força máxima seria exagero da minha parte? Vou. Para saber se vamos ter força máxima, é preciso esperar o resultado do tratamento de Fábio Santos, que está sendo avaliado e vai ser avaliado aí nas últimas horas. E o desempenho também de Anderson Martins, que ficou 2 semanas fora, já está treinando forte essa semana, então precisamos avaliar. Mas o mais importante é o time. A gente sabe da importância de cada um, mas, por exemplo, o jogador que tu citaste não ficou fora só nos jogos da seleção, né? Talvez aí, contando os jogos da suspensão que ele cumpriu, nos últimos 10, 12 jogos, Guerreiro jogou poucos jogos e a gente teve que resolver os problemas sem ele. Então, por isso que eu acredito mais na equipe. É bom ter todos os jogadores, eu sei a importância dele, o nosso time se sente muito confortável com a presença dele, mais confiante. Mas nós temos que ser fortes como time dentro do campo, porque vamos enfrentar um time que é forte assim. Manu, por gentileza, sua direita aqui. O quanto ficou perto da classificação Corinthians depois da rodada de ontem, em termos de Copa Libertadores da América? 3º lugar, 63 pontos, avaliando os próximos confrontos, a tabela. E uma outra questão, se você me permite, o Corinthians oficialmente conseguiu entender, a gente estava discutindo nós aqui entre os jornalistas, como é que fica, se ganha o São Paulo a Sul-Americana, se ganha o Cruzeiro a Copa do Brasil. Oficialmente, está bem claro o regulamento de como fica as vagas do Campeonato Brasileiro e qual a margem do Corinthians hoje em termos de classificação, por gentileza. Bom, para a gente está absolutamente claro, né? Se uma das equipes ganhar a Copa do Brasil e ela estiver entre os 4, ela baixa uma das vagas, né? Não é que aumentam as vagas, é que apenas baixa em relação à colocação no campeonato. E se o São Paulo, que é o único brasileiro que está na Sul-Americana, vencer a Sul-Americana e ao mesmo tempo estiver na colocação que está, por exemplo, nós perderemos uma vaga porque ele poderá optar pela melhor das vagas, e a melhor das vagas é a direta, como ele está hoje colocado no Campeonato Brasileiro. A outra é de uma pré-Libertadores, você não vai trocar uma vaga certa por uma vaga de pré, né? Mas também não sabemos se o São Paulo vai terminar em segundo. Temos que esperar lá na frente para depois, no final do campeonato, sim, estabelecer aquilo que é o objetivo. Por isso que a gente precisa fazer o melhor nas 3 rodadas finais,
Estamos pensando a cada jogo, como eu disse para vocês lá atrás, vamos pensar no Grêmio agora. E se conseguirmos o nosso objetivo de vitória, vamos continuar pensando em avançar, porque você pode garantir coisas mais objetivas para a próxima temporada. Mano, uma vez um treinador me disse que mesmo nós... Bom, Corinthians e Grêmio... Tem muita gente que critica, né, o campeonato por pontos corridos. Porque falta emoção, blá, blá, blá. Olha só, você tem aí Corinthians e Grêmio, que é um jogo decisivo. Né? Vale vaga na Libertadores da América. O Corinthians que patinou, fez a parte dele, é verdade. Parou de perder pontos para os times que ficam lá na parte de baixo da tabela, ganhou do Bahia, ganhou do Goiás, já havia vencido o Santos, são 3 vitórias seguidas, e hoje está com toda a justiça, com todo o mérito na terceira colocação. E aí, o vento da sorte acabou soprando também, porque o Grêmio tropeçou, quer dizer, o Fluminense também tropeçou de maneira surpreendente, portanto, o Corinthians só depende dele. Ouso dizer, muito embora a matemática talvez prove o contrário, que se o Corinthians ganhar domingo, está na Libertadores. Pode ser. Eu, com esse negócio de matemática, eu não entro, não, porque os números não gostam muito de mim, viu? Mas nem do Celso. O Celso não é bom. Por isso eu fiz jornalismo, né? Não, se me desse bem com os números. Mas eu acho o seguinte, o Grêmio, olha aqui, vou dizer uma coisa, o corintiano vai ficar bravo comigo, mas o Grêmio é mais tímido que o Corinthians. Do meio de campo para frente, o Grêmio tem mais condições do que o Corinthians. Mas, jogando no Itaquerão e com o moral alto, com a vantagem de ter vencido a última partida, embora de maneira apertada no placar, o Corinthians aparece como favorito. Ainda mais que o Grêmio sofreu esse baque, né? Jogando em diante casa, do Cruzeiro, virada, porque perder para o Cruzeiro em casa não é nenhuma tragédia, mas o jeito que a coisa da maneira que foi. E a gente viu aí que o Filipão perdeu a Tramontana, né, novamente, como lhe é de hábito, xingou o juiz, né? E isso aí tudo cria um clima muito ruim, né, para o Grêmio em relação ao jogo contra o Corinthians. O Grêmio é melhor, mas acho que o Corinthians carimba a sua passagem para os Libertadores. Com a investigação da suposta compra de votos para a escolha das sedes das próximas Copas do Mundo, a realização do Mundial na Rússia em 2018 entrou na mira da imprensa internacional. Esse foi um dos assuntos abordados na visita do secretário-geral da FIFA ao país. Em coletiva de imprensa realizada hoje na cidade de Sochi, na Rússia, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, elogiou o andamento das obras para a Copa do Mundo de 2018. Estamos trabalhando realmente juntos, como uma equipe. Assim, vamos nos certificar que não ocorra perda de tempo nem de dinheiro. Temos muita gente boa trabalhando nesse grande projeto. O executivo da entidade máxima do futebol também alertou que as denúncias de corrupção na escolha dos países sedes para as próximas Copas não vão afetar a realização do evento na Rússia. Digo por enquanto que o impacto dessas acusações é nulo na organização da Copa do Mundo. Acredito que todos devem entender e reconhecer que esse é um evento esportivo e não tem nada a ver com política. Não deve ser usado como ferramenta política por nenhum grupo. A escolha do Catar como sede em 2022 e também a escolha da Rússia para o palco dos Jogos de 2018 são alvos de denúncias de compra de votos. O Comitê de Ética da FIFA elaborou um relatório onde o diretor Hans-Joachim Eckert afirmou que não existem provas para comprovar essa fraude. No entanto, outro dirigente da entidade, Michel Garcia, advogado responsável pelas pesquisas, garante que as suspeitas continuam. A seleção da Costa Rica, sensação na Copa do Mundo aqui no Brasil, pode contratar como técnico um nome que ficou conhecido do torcedor brasileiro nesta temporada. Acreditem ou não, o argentino Ricardo Gareca, que comandou o Verdão, Palmeiras no período pós-Copa do Mundo, ele é um dos favoritos a ocupar o lugar de Jorge Luiz Pinto. O próprio presidente da Federação Costarriquenha confirmou que conversou com Gareca e que ele é um dos nomes favoritos.
Edgardo Bauza, campeão da Libertadores com São Lourenço, e Juan Carlos Osório, do Nacional de Medellín, também estão bem cotados para a vaga, mas já teriam recusado a oferta. Ele podia pegar e levar toda a galera que ele trouxe para o Palmeiras, né? Ah, que maldade. Que maldade. Isso? Fazer essa bagunça que ele fez no Palmeiras lá na seleção da Costa Rica, eles vão se arrepender. Nada a ver. Eu continuo com a mesma teoria, obviamente, longe de ser o dono da verdade, apenas uma percepção. Eu acho que ele poderia muito bem fazer sucesso no Palmeiras. Fazer sucesso em Hollywood com esses caras. Ele não teve o tempo necessário para fazer o trabalho. Aí ia ter tempo na segunda divisão, Celso. Se você... Eu parto do seguinte pressuposto. Se você contrata um treinador, é porque você acredita no trabalho dele. Tudo bem, Celso. Então, se você acredita no trabalho dele, você precisa dar o tempo suficiente para que ele possa implantar uma filosofia. Se não me falha a memória, ele foi demitido com 12 jogos. 12 jogos é muito pouco. Mas ele foi tempo. demitido, o Dorival chegou e o Palmeiras melhorou. Está aí, a beira está batendo a porta. O Palmeiras só melhorou, com todo respeito ao Dorival e ao Gareca, por causa do Valdívia. Se tivesse o Valdívia jogando com o Gareca, o Palmeiras também teria, subido na tabela de classificação. É isso, Helena? Olha, o fato do Valdívia, sem dúvida nenhuma, a prova está aí, os números não gostam de mim, mas às vezes a gente tem que aceitá-los. Né? Por exemplo, mais de 70% do sucesso do Palmeiras nessa temporada foi com o Valdívia em campo. Sem ele, foi uma tragédia. Agora, eu realmente acho que a contratação do Gareca, mais do que isso, a demissão do Kleina, naquele momento, naquela circunstância, foi tudo errado. Gareca era para ter vindo, se fosse para vir, com o tempo necessário para preparar o time, para chegar aqui, ter contato, conhecer o futebol brasileiro, coisa que ele deveria conhecer, porque que é um problema dos técnicos sul-americanos também, né? Que eles conhecem pouco fora da paróquia deles, né? Bom, Copa do Brasil, a Justiça Mineira acatou o pedido de liminar do Ministério Público Estadual e determinou que o Cruzeiro venda os ingressos destinados aos visitantes para o segundo jogo da decisão por um valor mais baixo. Inicialmente, a Raposa queria cobrar R$1.000 por cada entrada dos torcedores do Galo. O Ministério Público e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram abusivo o valor estipulado pelo Cruzeiro e agora as entradas custarão R$500. Metade do preço inicial. Destes, 40% poderão ser comprados por torcedores com benefício de meia entrada, já vai para 250. Ainda não se sabe ao certo quantos ingressos serão destinados no total à torcida atleticana. Vale lembrar que na partida de ida, o Cruzeiro se recusou a receber o número de ingressos destinados aos visitantes por ser abaixo dos 10% da capacidade do estádio, número estipulado na legislação. Por isso, só torcedores do Atlético acompanharam o jogo na Arena Independência. Se você me permite, eu queria falar algo a respeito. Fala. Normalmente a gente vê críticas ao imperialismo americano, blá blá blá, capitalismo selvagem, mas capitalismo selvagem a gente tem aqui no Brasil. Para fazer se contorcer o americano. Onde já se viu cobrarem R$1.000 um ingresso de uma partida de final da Copa do Brasil? Tem que ter direito a pé, mão, cabelo, depilação, é de um oportunismo e é de uma, de um assinte que não faz o menor sentido. Quer dizer, se você mantiver... eu até acho que partidas de futebol, como em qualquer lugar do mundo, você pode ter ingressos mais caros porque nesse preço vem embutido conforto, alguns mimos, regalias, blá, blá, blá. Se tiver. E ingressos mais baratos num exercício democrático. E quem pode pagar mais vai no maior conforto, quem pode pagar menos vai num lugar mais discreto. Agora, não dá. Se a prática durante toda a Copa do Brasil fosse realmente R$800, R$900, seria um absurdo, mas fosse uma prática, tudo bem. Mas num momento especial como esse, por mais que seja picuinha, parte da rivalidade, é inaceitável. Não sei se você concorda comigo, Alberto. Eu acho o seguinte, não se trata, na verdade, de negócio, né? O que o Cruzeiro está fazendo é exatamente criar problema para o adversário. É uma rivalidade, é picuinha, como você mesmo disse. Acho que é por aí. Vocês querem... Eu devolvi os ingressos, eu não quis ir no seu estádio. Então, se vocês querem vir no meu, vão ter que pagar 3 vezes mais. É coisa
torcedor, né, que tem a carteirinha de diretor. Infelizmente isso é uma prática usual no Brasil, não especificamente nesse caso de aumentar preço para adversário, preço de ingresso para adversário, mas uma série de fusquinhas que os caras fazem, é uma coisa chatinha. Fala, linda. Agora eu vou falar de tênis, Alberto Helena Júnior. Começou a disputa da decisão da Copa Davis entre França e Suíça. Com mais de 27 mil pessoas no estádio de futebol adaptado em Lille, na França, a Suíça saiu na frente com a vitória por 3-1 de Stan Wawrinka sobre Jo-Wilfried Tsonga. E no segundo jogo, Gael Monfils bateu o número 2 do mundo, Roger Federer, por 3-0 e empatou o placar geral. As disputas recomeçam amanhã com a partida de duplas. E olha, eu quero convidar você aí de casa, você que está na câmera 3 também, a visitar os nossos blogs no site gazetesportiva.net, o blog do Celso Cardoso, Na Cara do Gol, blog do Alberto Helena Júnior, Bola Virtual Espetacular e o meu blog Bela Jogada. Quero mandar abraços para o Marcelo Guilherme dos Santos, de Itaquera, Zona Leste, São Paulo, para o Roberto Bertolassini, do Belenzinho, e para o Agostinho Braga, tricolor do Tatuapé. Agostinho, um beijo. Estou curtindo CDs no meu carro, viu? E o Lincoln Santos da Bahia, Gilson Reis de Melo de Guaribas, Bahia também, e o Carlos André do Bem, sempre assistindo Gazeta Esportiva. Tem um abraço, Celso? Sintam-se todos abraçados. Seu cabeleireiro, que arrasou no corte. Abraço. Domingão, a partir das 9h30 da noite, tem o quê? Além da pizza, além da sogra na sua casa, tem o Mesa Redonda Futebol Debate com a cobertura completa da rodada do Campeonato Brasileiro. Câmera 3 tem o clássico entre São Paulo e Santos, o Cruzeiro pertinho do título, o duelo pelo G4 entre o Timão e o Grêmio e o Palmeiras em confronto direto para fugir do Z4 contra o Coritiba. Estarão aqui conosco o ex-jogador Vladimir e o técnico da Ponte Preta, Guto Ferreira. Então, marque aí na sua agenda, põe o relógio para pitar. Domingo, 9h30 da noite, Mesa Redonda, estarei com vocês. 2 partidas hoje e mais 7 amanhã completam a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Coloca Arte Boquinha. É o Boquinha hoje? Às 7h30, na Arena das Dunas, sempre o Boca. O América de Natal recebe o Náutico. Às 9h, tem Bragantino e Paraná em Bragança Paulista. No mesmo horário, o já rebaixado Vila Nova enfrenta o ABC no Serra Dourada. Amanhã, 4 jogos começam às 4h20. Ponte Preta e América Mineiro jogam no estádio Moisés Lucarelli. No Maracanã, tem Vasco e Icasa. Na Arena Joinville, o Joinville enfrenta o Luverdense. E no estádio municipal de Varginha, terra do ET, o Boa Esporte recebe o Oeste. Às 5h20, no Arruda, tem Santa Cruz e Avaí, fechando a rodada às 9h da noite. No sábado, jogam Sampaio Corrêa e Atlético Goianiense no Castelão, em São Luís do Maranhão. E no Castelão, em Fortaleza, o Ceará enfrenta a Portuguesa. Muito bem. A torcida do Vasco promete fazer uma grande festa no Maracanã para o provável retorno do clube à Série A do futebol brasileiro. Como diria Celso Cardoso, só uma hecatombe tira a vaga do Cruz Maltino na elite. Estou a 2 passos do paraíso. Faltam 2 rodadas para o término da Série B e o Vasco praticamente já garantiu o retorno do clube à primeira divisão. Um empate classifica o time e apenas uma catástrofe pode acabar com o ano cruzmaltino. Para não subir, o Bacalhau teria que perder os 2 jogos que faltam, além do Boa Esporte Clube e do Atlético Goianiense vencerem os últimos compromissos no campeonato. Assim, os 3 clubes empatariam nos pontos, mas os adversários iriam superar o número de vitórias e deixariam o clube carioca com a 5ª colocação. Um desastre de proporções inimagináveis em São Januário. O jogo que pode garantir o acesso vascaíno será amanhã, às 4h20 da tarde, contra o Icasa, no Maracanã. Para evitar qualquer desatenção dos atletas, o técnico Joel Santana conversou muito com eles. Aqui agora falta muito pouco, né? Então acaba tirando um pouco daquele peso, aquela ansiedade toda. Então a gente já foi um papo um pouco mais descontraído, né? Mas houve cobrança também.
né, falou um pouco do jogo, então acho que a tendência até o jogo de sábado é a gente estar mais solto e mais tranquilo para a partida. A expectativa dos dirigentes cruzmaltinos é de casa cheia no Maracanã. Caso o time coloque mais de 60 mil pessoas no estádio, poderá quebrar o recorde no ano de público em jogos de clubes no principal palco do futebol carioca. Marca essa que pertence ao Flamengo na eliminação da Libertadores contra o León. Acho que no jogo do ABC deu 49 mil, se eu não me engano. Então, esse é o jogo que pode definir a nossa ida da Série A e certeza absoluta que o torcedor vai bater esse recorde. É um jogo como se fosse um campeonato. Se não fosse, nós não íamos encher o Maracanã, como nós já enchemos uma vez e vamos encher de novo. E quando acabou o último jogo, eu falei, nós vamos para o Maracanã para saber o tamanho da nossa força. A nossa força está aí. Vamos encerrar os ingressos hoje. Para amanhã nós estamos preparados para esse grande jogo. Além de pedir o apoio da torcida, o técnico Joel Santana também cobra uma homenagem no Maracanã. Vou dizer que a minha casa, né? Dos títulos carioca que nós conquistamos, 6 ou 7 foi no Maracanã, não me lembro. Um foi em São Januário e outro foi no Engenhão. Não, foi no Maracanã também. Nós ganhamos do Flamengo. É um palco que eu conheço, é um palco que eu acho que eu tenho uma história, mas o Maracanã está me devendo. Eu tenho que botar a mão, o pé, a minha prancheta e qualquer coisa lá na Sala da Fama, que já botaram tanta gente, por que o papai não pode botar também? Ele que tem mais título do futebol carioca. Está na hora de vocês fazerem uma campanha para isso. Ou não está na hora? Se eu sou o maior conquistador do Maracanã, por que o papai não está lá? Vai todo mundo ver lá a prancheta do papai. O papai chegou! O papai chegou! Por que o papai não está lá? Por que o papai não está lá? O papai chegou! O bicho está pegando, mas ele mantém lá, né, o bom humor e tal. Existe uma certa decepção por parte da torcida vascaína, porque a maioria, e até com certo sentido, com certa razão, entendia que o Vasco, pelo nome que tem, pela camisa que tem, deveria ganhar a Série B com o pé nas costas. E o título está ali entre Ponte Preta e Joinville, e o Vasco, aliás, Ponte Preta e Joinville já estão classificados, e o Vasco está aí, à beira da classificação, mas não garantiu ainda, né? É só uma questão de confirmação. Mas está fora da briga pelo título. Sobre o título, Ponte Preta e Joinville, a Ponte Preta sempre bate na trave, né? Espero que dessa vez seja diferente, afinal de contas, é uma história centenária e ainda carente de um título. O Flávio fala de basquete, troféu do interior não vale, tem que ter um título nacional, mesmo que seja da segunda divisão. É verdade. O Vasco da Gama, veja bem, não é só a camisa, tem bons jogadores, jogadores experientes, tem lá o Martins Silva, que é o goleiro, muito bom goleiro, vai, o próprio Douglas, o Douglas, né? Guiaçu, Fabrício, Rodrigo, Kleber, aquele Kleber gladiador, enfim, não é um timinho assim, né? E, no entanto, a campanha realmente não convence. E o Joel é uma figuraça mesmo. Ele é. Papai Joel é único. Papai Noel. Mas agora o Vasco vai, viu? O Eurico é o novo presidente. Agora vai para onde? Vai para o Brejo. Bom. Aliás, que a Michele falava agora há pouco em hecatombe. Vocês viram a bomba? Não, se o Celso falar... Não, se então, o Celso falar que o Vasco resgatando, sobe, é que eu vi o Joel... O caso do Eurico não é hecatombe. Não. É hecatumba. É hecatumba. Ó, a hecatombe do Celso? É que eu me lembro bem, vem do Joel, eu me lembro bem como isso aconteceu. Mas o Joel, é no mar isso? O Joel estava comandando o Flamengo e aí ganhou pela Libertadores América do México, lá no México, por 4-2. E aí ele foi convidado para dirigir a seleção da África do Sul. Deixou o time, assumiu o Caio Júnior, já pensando em Mundial, de clubes da FIFA, blá, blá, blá. Uma bela vantagem, 4-2 jogando no México. Só perdia a vaga se perdesse por 3-0. Aí o Cabanhas vai no Maracanã, faz 1, faz 2, faz 3. E momentos antes do jogo eu disse, só o hecatombe tira a vaga do Flamengo. Você foi a culpa dele, aí começou, Aconteceu. Exatamente. Se ele falar, e aí, vai dar Vasco? Claro.
O profeta da hecatombe. É, o profeta da hecatombe. Pois é. Deixa eu só mandar um beijão aqui na câmera 3, pode ser? Gersino, nosso cameraman da câmera 1, a gente tá te esperando segundona. Que bom que você tá bem. Gersino Gomes, um beijão pra você. Hoje tá o Kenny aqui. Grande Billy na câmera 2, que eu amo. Pascoal na câmera 3. Ninguém se mexe, ok? Vamos lá, voltamos a falar do Brasileirão, Billy, tô de olho em você, que vai ter nesse final de semana a realização da 36ª rodada. 2 partidas acontecem no sábado. Às 7h30, o Internacional recebe o Atlético Mineiro no Beira-Rio. Às 9 horas tem Bahia e Atlético Paranaense na Arena Fonte Nova. No domingo, 5 partidas começam às 5 da tarde. Flamengo e Criciúma jogam no Castelão. Em São Luís do Maranhão, o Sport recebe... Em São Luís do Maranhão, ponto. O Sport recebe o Fluminense na Arena Pernambuco, ponto. Na Arena Pantanal, em Cuiabá, tem Santos e São Paulo. O Cruzeiro enfrenta o Goiás no Mineirão e o Figueirense encara o Vitória no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. E 3 jogos, às 7h30, completam a rodada. Na Arena em Itaquera, tem o quê? Corinthians e Grêmio. Olha que bonita aqui, ó, toda a arte. O Coritiba recebe o Palmeiras no Couto Pereira e a Chapecoense enfrenta o Botafogo na Arena Condá, em Chapecó. Ok? É isso? Sem vencer o Coritiba no Couto Pereira desde 1997, o Palmeiras antecipou a programação, viajou no início dessa sexta-feira para a capital paranaense para nem encontrar a torcida e agora treina à tarde no CT do Atlético Paranaense sem acesso à imprensa. O repórter Felipe Sboril acompanhou o embarque da delegação palmeirense na manhã de hoje. Ônibus discreto para não chamar a atenção. Todo mundo quieto, com a cara amarrada. É o retrato de um time que perde a 3 rodadas consecutivas e está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Neste final de semana, o adversário será o Coritiba, confronto direto na briga para não cair. Fora de casa. Mais uma pressão que terá que ser encarada de frente. É, pressão grande. Normal, o time que está na situação que a gente está e com a camisa que a gente tem. E depois do resultado de ontem ficou mais decisivo esse jogo aí contra o Coritiba, se a gente pode dizer assim? A gente está preocupado com a gente, não tem que torcer por ninguém, até porque isso não vai resolver a nossa situação. O zagueiro Tóbio, que sentiu uma lesão muscular, ainda é dúvida. E parece que não é só ele o problema para o técnico Dorival Júnior. O meio-campo chileno Valdívia não viajou com o grupo para Coritiba, porque ainda se recupera de uma lesão muscular. Passará por exames neste sábado para saber se tem ou não condições de jogo. Além do Coritiba, restam apenas mais 2 confrontos para o término do Campeonato Brasileiro. O Internacional fora de casa e o Atlético Paranaense no Allianz Parque. Bom, são então 97, não sou muito Olá, bom. Gente, olha aí. 17 anos. 97. Correto? 17 anos. 2007. Você está demorando mais para fazer conta. 17 anos que o Palmeiras não vence em Curitiba. A gente tem até imagens da última vitória do Palmeiras em Curitiba contra o Coxa. Faz muito tempo. Né? Gol do Marquinhos, 1-0, o Palmeiras 17 anos. Venceu lá. Agora que você conseguiu terminar a sua conta. Depois, ruim de matemática sou eu. E aí vem aquela história de novo, né, do campeonato com pontos corridos. Ah, não tem emoção. Dá para imaginar o que vai ser esse jogo Curitiba e Palmeiras no Couto Pereira? Nossa, eu vou para lá assistir. Vai ser um inferno para o Palmeiras. A expectativa é de um grande jogo. Acho que o Alex está em condições de jogo, é um atleta que pode fazer a diferença. Acho que assim como o Valdívia pode fazer a diferença para o Palmeiras, o Alex é o cara que desequilibra no Curitiba. Mas o Valdívia não foi. Não, eu sei, estou dizendo. Mas o equivalente do Valdívia no Curitiba é o Alex. Vai ser um jogo de risco para o Palmeiras. Um jogo de risco e muito difícil, Alberto Lina Júnior. Eu, sinceramente, não acredito na vitória do Palmeiras lá. Eu também tenho minhas sérias dúvidas, porque o Coritiba joga no desespero, né? Está conseguindo botar um pé fora da zona da degola, e o Palmeiras está querendo voltar para lá. Está doidinho para voltar para lá. Não consegue jogar um futebol mínimo para justificar sua saída da zona de rebaixamento. E sem o Valdívia, realmente, não é de se esperar muita coisa do Palmeiras, não.
Você acha que o Valdívia ainda vai? Você acha que o Valdívia vai para lá? Eu acho que não vai. Se ele não foi com a equipe, não vai. Não, eu acho que não sei. Mas eu já ouvi notícia que ele estaria disposto a jogar, mesmo ainda contundido e tal. Não sei. Essa coisa dele ter sido escolhido capitão mexeu com os brios do jogador. Talvez ele pensasse o seguinte: olha, esse jogo é definitivo, eu arrebento, pelo menos ninguém vai falar que eu vesti o chinelinho. Exatamente. Agora, esse negócio do campeonato, né, da decisão, o pessoal retrógrado que ainda quer aquela coisa de jogar 200 partidas que não vale nada para classificar 2, 3 para fazer uma final. Quer dizer, o ano inteiro ficava reduzido a 1, 3, 4, 5 jogos. Isso é de uma estupidez sem limite. Porque nós estamos vendo que o campeonato, cada rodada você tem uma série de decisões. Claro. Nós estamos falando aqui do Curitiba e tal, do Palmeiras, mas você pode lembrar que o Atlético começou outro dia, dar uma arrancada e já está aí. É verdade. Quer dizer, é muito bacana isso aí. Bom, hora de falar do Clássico Paulista da rodada. Sem pretensão nenhuma no campeonato, o Santos segue treinando para cumprir tabela no confronto contra o São Paulo, domingo na Arena Pantanal. Sol, calor, feriadão em São Paulo e muito trabalho no CT Rei Pelé. O Santos não briga por nada no Brasileiro. Tanto a zona de rebaixamento como a de classificação para a Copa Libertadores são matematicamente inalcançáveis. A única motivação para o clássico contra o São Paulo neste domingo é terminar a competição de forma digna e acabar com um retrospecto nada agradável. 8 jogos sem vencer, a pior sequência da temporada. É lógico que é uma coisa que acaba incomodando, ficar tantos jogos assim sem vencer. Mas dá para ver que a equipe tá lutando, mesmo sem o objetivo de título, de chegar no G4. A equipe está tentando buscar as vitórias. Infelizmente, por alguns detalhes, né? Questão de detalhe, a vitória está nos escapando, mas a gente mantém o foco aí e espera que no Clássico a gente possa vencer. Uma vitória do Santos vale o título para o Cruzeiro. A rivalidade fica em segundo plano e tirar o São Paulo da briga não é a prioridade. Independente se vai ajudar A, B ou C, a equipe do Santos tem o objetivo de vencer. E agora não é diferente, principalmente Clássico. Por acaso, se a gente vencer e acaba ajudando o Cruzeiro, vai ser mérito do Cruzeiro, não só pelo esse jogo, mas pelo que ele fez durante o campeonato todo. Então, nosso objetivo é de estar buscando a vitória. Passando por dificuldades financeiras, o Santos vai levar o Clássico para a Arena Pantanal, em Cuiabá. Diretamente interessados na melhora do caixa do clube, os atletas aprovam a iniciativa. É uma coisa válida. O Santos está mandando o jogo lá porque por necessidade do clube e independente onde jogue. Lógico que a gente sempre prefere jogar aqui na Vila, mas por questões, como eu falei, do clube por necessidade, a gente vai jogar lá. O técnico Anderson Moreira não adiantou o time que colocará em campo, mas existe a possibilidade que alguns jogadores que não têm atuado entre os titulares sejam testados visando a próxima temporada. O Santos não tem objetivo de chegar ao G4, nem de título, então essa experiência é bom para ele conhecer até um pouco mais os outros jogadores também, né? Mas o clima de indefinição toma conta da Vila Belmiro. O Santos elegerá novo presidente no próximo dia 6 de dezembro e tudo pode mudar. Arouca, com contrato até 2016, dá o tom das incertezas que rondam a Baixada Santista. Eu não sei como que vai ser depois da eleição. O meu objetivo é de permanecer no Santos, mas acho que não tem garantia também que eu vá ficar, né? Porque eu não sei se o clube me pretende negociar, também não sei se tem proposta, pelo menos para mim e para o meu empresário não chegou nada. E eu procuro estar sempre me dedicando aqui e eu espero permanecer aqui. Depois da longa viagem de retorno de Medellín, na Colômbia, onde o time foi derrotado pelo Atlético Nacional por 1-0, os jogadores do São Paulo desembarcaram no início da madrugada desta sexta-feira e se reapresentaram agora à tarde no CT da Barra Funda. Confira as informações do Tricolor com o repórter Alexandre Silvestre. O São Paulo retorna da Colômbia de madrugada. Traz na bagagem
a derrota de 1-0 para o Atlético de Medellín na primeira semifinal da Sul-Americana, o cansaço e o Allan Kardec de muletas lutando para estar de pé quarta que vem no Morumbi para o jogo da volta. Eu estou muito otimista, porque de ontem para hoje, ontem já não consegui apoiar muito o pé no chão, hoje já consigo apoiar um pouco, acho que o inchaço já diminuiu, a dor abaixou bastante também, então continuarei o tratamento. Nós temos muito tratamento. Ontem no pós-jogo, até muitas horas da noite, hoje durante o voo, em todo o período estávamos tratando, para que possa recuperar o mais rápido possível. Assim que pisa em solo brasileiro, o tricolor toma conhecimento da vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio, que deixa o clube celeste a um passo do paraíso. O Cruzeiro fez um excelente campeonato e por isso praticamente já tá decidido, mereceu o título. A gente se preocupa com a semifinal. A gente fica triste porque a gente tinha esperança, né, continuar lutando aí. Agora vamos buscar essa vaga na Libertadores e lutar por essa final. Domingo, diante do Santos, na Arena Pantanal, é time reserva ou misto. Certamente com Pato no ataque e Rogério no gol. Eu me sentindo bem, gostaria de atuar, mas é uma decisão, logicamente, que passa pelo crivo de todos, comissão técnica. Poupar é necessário, mas lembre-se, aqui é trabalho, meu filho. Vai ter mesmo à tarde? Tem treino à tarde, está confirmado. A reapresentação aconteceu agora há pouco no CT da Barra Funda. Titulares de molho. Para os reservas, joguinho em campo reduzido, com Pato e Rogério na linha. Allan Kardec está em tratamento intensivo. Não foi constatada lesão no tornozelo. Ele e Souza estão suspensos no Brasileirão. A lista dos relacionados para o Sansão de domingo sai amanhã, quando a delegação viaja para Cuiabá. Ok, Jackson Pereira de Cumaru, Pernambuco, beijo pra você. Cruzeiro será o campeão nesse final de semana, Celso Cardoso? De acordo com os telespectadores, sim, 65,9%. Estamos sem tempo, tem que falar rapidinho. Gente, Gazeta Esportiva dessa sexta termina aqui. Domingo, a partir das 9h30 da noite, nós estaremos juntos no Mesa Redonda. Gazeta Esportiva volta na segunda-feira, às 6 da tarde. Um beijo, fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, tchau. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Tchau, Beto. Tchau, Linda. Boa noite. Take my mind beyond the